Ah, esse negócio de ficar defendendo bicho, tem que defender pessoas. Se você pensa assim, essa entrevista é especialmente para você. Já ouviu falar que o que muda é a vítima, mas a violência é a mesma? Já ouviu falar de teoria do link? Vamos falar sobre como defender pessoas pensando nos animais. E agora, Major Robes Nassaro, que fez um estudo e provou cientificamente que sim, as coisas se cruzam. Então, violência contra os animais pode também significar violência contra as pessoas. Para começar, o Major é o autor desse estudo, que virou livro, e de outros livros também, a partir desse estudo daqui. O que aconteceu para a gente ter esses dados que mostram, então, essa conexão de violência contra os animais com violência contra pessoas? Num determinado momento da minha carreira, quando eu tinha já que escolher um tema para eu defender, eu falei para o meu comandante, chamava Nomura, um grande amigo, um grande comandante. Eu falei, coronel, por que nós não criamos um tipo de policiamento, dentro do policiamento ambiental, especializado em atender ocorrências contra os animais? Porque atender ocorrência contra os animais é um problema. O que fazer com o animal maltratado? Está maltratado ou não está? Então, é um tipo de atividade, como todas da polícia, que tem a sua complexidade. Quando o coronel Nomura falou para mim, olha, você precisa me dar provas técnicas, eu lembrei do Phil Arco e comecei a pesquisar. Os livros todos americanos, baita dificuldade de conseguir, mas enfim, consegui trazer os livros para cá e aí eu comecei a entender as teorias. Na década de 70, psicólogos americanos, então a teoria do link ela tem origem nos Estados Unidos, psicólogos americanos queriam entender por que alguém mata alguém. Vários psicólogos começaram aí nas pessoas que estavam condenadas e presas por homicídio e verificavam que essas pessoas tinham muitas coisas em comum. 3 coisas dessas pessoas que eram homicidas aconteciam com certa normalidade. Primeiro, todas elas faziam xixi na cama quando eram criança. Segundo, todas elas faziam pirotecnia, colocavam fogo nas coisas. E o terceiro, todas elas, ou a maior parte delas, maltratavam animais. Mais para frente, esses estudos foram evoluindo e mostrando que, na verdade, essa tríade também não era comum só a homicidas, mas era comum a todas as pessoas violentas. Um pesquisador da década de 70, chamado Fernando Tapia, ele começou a buscar, não agora, pessoas condenadas por crimes adultas, mas ele começou a pesquisar crianças. E dentro dessas crianças, aquelas crianças que maltratavam animais. Aí ele começou a ver que, bom, se pessoas violentas têm coisas comuns, que é maltratar animal, colocar fogo nas coisas e fazer xixi na cama, por que crianças são cruéis com animais? Aí ele começou a entender e verificar o ambiente familiar e vendo que essas crianças todas elas eram originárias de lares desagregados, com pais violentos, muitos deles drogados, e que o pai ou alguém da família exercia violência contra os animais e contra as crianças. Então essas crianças iam passando, quando cresciam, para os filhos. Ou seja, reproduziam um padrão de violência. E aí eles começaram a construir um link, ou seja, onde há maus tratos dos animais em um ambiente desagregado, com pais violentos, você tem grandes perspectivas de produzir pessoas adultas violentas. Então, com base nessa informação, eu peguei dados de pessoas no estado de São Paulo autuadas pela Polícia Militar Ambiental por maus tratos aos animais. Cada uma dessas pessoas autuadas por maus tratos aos animais, eu peguei o nome e fui fazer pesquisa que me dizia, nos bancos de dados que estão disponíveis para as polícias, se essa pessoa tinha outros crimes. E se tinha outros crimes, além dos maus tratos aos animais, que tipo de crime era? Então eu percebi o seguinte, de uma forma genérica. 50% de todas as pessoas autuadas por maus tratos aos animais tinham outras ocorrências. O que é algo que chama atenção. Volto a dizer, então a pessoa que maltrata o animal, ela tem uma propensão de cometer outros crimes. E dessas 50% de pessoas que tinham outras ocorrências, 50% dos crimes delas eram de violência contra as pessoas. Então, isso produziu, mais uma vez, um reforço do link, de forma comprovada cientificamente, porque essas porcentagens são muito elevadas para fins estatísticos, de que há uma tendência muito plausível de que pessoas que maltratam animais tendem a cometer outros crimes
E desses, crimes violentos. O crime mais cometido foi lesões corporais, que é um crime violento contra as pessoas. Então, com base nessa informação, eu justifiquei ao comandante da Polícia Ambiental à época que, e é isso inclusive seguindo a linha que foi dada lá nos Estados Unidos, quando você tem maus tratos aos animais, por exemplo, no ambiente familiar, aquele maus tratos aos animais, ele, óbvio, tem que ter um atendimento de polícia, porque é crime, lei de crimes ambientais, mas ele não pode ser observado só sob o ponto de vista de maus tratos aos animais. O que se diz é que o animal maltratado é uma das vítimas de uma pessoa violenta, porque naquela casa pode haver uma pessoa maltratando uma mãe, um filho e cometendo atos absurdos, como por exemplo o próprio estupro. Então, para mim, quando eu vejo uma criança maltratando um animal ou uma pessoa adulta maltratando um animal e eu tenho possibilidade de intervir, eu posso evitar, conforme a pesquisa, crimes no futuro, que podem afetar outros animais ou outras pessoas. O veterinário, ele é o primeiro a ter acesso a um animal maltratado. Às vezes o bicho, ele se machuca, cai e tal, mas tem muitas situações, eu como, por exemplo, comecei a ter muito acesso ao veterinário, depois que eu escrevi a tese, muitos deles dizem que o animal, às vezes ele é estuprado, às vezes ele chega em total falta de alimentação, e que mostra que isso é uma insensibilidade no caso da falta de alimentação, ou de um ato doloso mesmo, por algum desvirtuamento no caso do estupro do animal. Ou seja, a pessoa que chega nesse nível, ela obviamente vai passar para uma pessoa, se é que não começou com a pessoa e agora está no animal. Vários casos, eu posso assim, falar casos que eu conto no livro e alguns é que eu mesmo pude participar, assim, de atender uma ocorrência em que o cachorro tomou uma facada porque a mulher disse que ia sair de casa. Então a primeira vítima é aquele animal que a mulher mais gostava e ela não levou consigo e o animal sofreu essa violência. Nos Estados Unidos, vários estados avançaram no sentido de mulheres que sofrem violência podem levar seus animais de estimação para os abrigos. Porque todo mundo descobriu, o que é meio óbvio, que a vítima, caso a mulher não esteja, será o animal de estimação que ela tanto gostava. Nos Estados Unidos e alguns estados, quando o veterinário verifica que é caso de crueldade animal, ele tem imunidade caso no final não se constate, desde que não veja dolo do veterinário de prejudicar a pessoa. Então é uma visão absolutamente técnica. Ele é obrigado a avisar as autoridades de que tem um animal maltratado. Em agosto de 2018, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina Veterinária mudou o Código de Ética dos Veterinários e lançou lá essa mesma obrigação. Só que o veterinário... Tem que avisar. Tem que avisar. Só que o veterinário ainda não sente segurança. Por quê? Porque a legislação nossa, em geral, não mudou. Ele ainda se sujeita a responder à ação. Claro, fica com medo. Fica tá com recebendo medo. a pessoa. Mas aí eu sempre falo que o veterinário ele tem que usar alguma técnica para fazer com que a autoridade tome conhecimento. Não vai fazer isso, se submeter a risco na frente da pessoa que levou o animal maltratado. Agora, é importante que as pessoas também saibam, então maus tratos representam possível violência também às pessoas, definir melhor como avaliar maus tratos, até para poder denunciar, até para poder ficar mais atento, enfim, como isso avalia sem ser só de emoção, nossa, o cachorro tá assim ou tá assado. A legislação que trata desse assunto é a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, e ela é genérica, diz que maltratar animais, abusar animais, ferir animais e mutilar animais. Então, quando fala mutilar, eu sei que é corta lá alguma coisa do bicho. Quando fala ferir, eu sei que é quando fere o bicho. Agora, quando fala abusar e quando fala maltratar, isso é uma dúvida. Então, a legislação ela é aberta. Como identificar os maus tratos? Não acho que a polícia militar não tem essa dificuldade. Claro que tem. Porque assim, o que é mais comum, um vizinho reclama do outro. Então o cachorro está latindo muito e tal, e às vezes o cachorro late mesmo. Eu tinha um poodle, que inclusive o olhinho desse poodle aqui já não está mais comigo, está no céu, mas latia pra caramba, é o amorzinho da minha vida, latia pra caramba. E aí um vizinho denuncia o outro, eu acho que a gente está maltratando o animal, aí você vai, não é. Mas por outro lado, a pessoa deixa o animal no sol, não tem um lugar para se proteger, não tem uma alimentação próxima, ou está preso e não consegue se mexer. Então a própria questão do que são os maus tratos, ela vem evoluindo ao longo do tempo. Hoje se segue uma teoria
que tem uma visão da Inglaterra, em que não se estuda só a questão visual do animal, se estuda também a questão psicológica. Então, ele está livre de estresse, ele tem espaço, ele tem alimentação, então são liberdades, que é assim que é colocado na legislação da Inglaterra, que tem sido observado aqui. Muito porque veio da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, a doutora Carla Molento, que é diretora do Departamento de Bem-Estar, que é o primeiro departamento em faculdades do Brasil, e ela vem desenvolvendo essa técnica. Então, até ajudando a polícia a criar uma espécie de score. Ele está assim, então X score, X score. No final, se der uma soma determinada, não é muito cartesiano, mas é uma percepção. Aquilo indica a necessidade de trazer um veterinário, porque há grande chance de estar maltratado. Excelente. É uma questão muito difícil, mas ela é muito técnica. O policial militar, ele não prende ninguém por prender, aquilo tem que constituir uma infração que indique a necessidade de salvar o animal e prender a pessoa. Agora, continuando, esse policial, ele não pode ter percepção só do animal maltratado, porque aquele animal maltratado é uma bandeira vermelha, ele tem que olhar aquilo para o ambiente de família. Será que tem mais gente maltratada? Entrevistar as pessoas e aprofundar um pouco mais essas informações. Bom, então você tem uma situação, você percebe, a polícia identificou maus tratos, fez um boletim de ocorrência e aquilo é um sinal de alerta. Como é que você falou? É uma bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Tá, mas e aí? O que o Estado faz para evitar? Porque a pessoa condenada, se for por crimes ambientais, vai, sei lá, pagar uma cesta básica e abraço. E aí? A sanção, a punição para pessoas que maltratam os animais, ela é pífia, ela não existe. E aqui eu preciso explicar por quê. A Lei de Crimes Ambientais, ela prevê crime de 6 meses a 1 ano de detenção, de punição para quem maltrata os animais. Está lá no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605. Só que toda a legislação que tem uma pena de detenção de até 2 anos, ela cai num outro grande guarda-chuva de legislação que chama Lei 9.099, que é a Lei de Crime de Menor Potencial Ofensivo. Essa lei ela foi escrita com a finalidade de evitar que pessoas, por crimes pequenos, sejam levadas à prisão e acabem superlotando e aprendendo crimes piores lá dentro. Essa que é a verdade, é uma política criminal. Sim. Tá? Só que ela pegou também crimes como maus tratos aos animais, que por si só aparentam, entre aspas, ser pequenos, mas são enormes, porque eles estão dando guarida a possíveis criminosos no futuro. O que eu sugeri ao Ministério Público? Que assim, se a legislação é essa, e a pessoa que é sancionada pela Lei 9.099, ela regra não ser presa, a ela vai ser imposta algumas exigências, por que não se faz a exigência de uma avaliação psicológica? Será que essa pessoa, por uma avaliação psicológica, não pode, sei lá, ser corrigida, ter uma indicação mais séria, judicial, de que, olha, por conta dessa avaliação psicológica, você deve frequentar X, você deve fazer aquilo? Hoje, a regra não é essa. Desculpe, mas hoje a gente vê cestas básicas sendo a sanção que a pessoa que cometeu maus tratos aos animais está sendo obrigada a pagar. Nem dói. Não é só questão de doer. Phil Arcor diz lá no livro dele que você precisa quebrar o ciclo de violência. Como faz isso? O ciclo de violência ele é quebrado com a providência de polícia, retirar a pessoa, etc., mas também no aspecto psicológico. A pessoa ela tem que passar por uma avaliação psicológica e também um tratamento, se for a indicação. Perfeito. Essa é a forma com que eu enxergo que a gente vai evoluir. Então eu fiz um histórico e falei, olha, você tem uma mobilização social que começa também com uma percepção, evolução das pessoas, uma maior divulgação da mídia, da imprensa, e você agora precisa avançar seu ponto de vista legal. Se o promotor de justiça tiver um bom entendimento com o juiz de direito, que é quem decide em última instância, e dar um tratamento um pouco mais especial para essa situação, porque ela tem um reflexo sério na sociedade, você pode ter links quebrados a partir de uma decisão do juiz. Promotor, qualquer coisa, entrega para o juiz. Muito obrigada. E eu já entreguei vários livros para juiz e para promotor por conta disso também. Muito legal. Vamos revolucionando. Muito obrigada, Major.